Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 7. E o título da mensagem é: Estando mortos para a lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Que diz o seguinte: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia, Pai. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se refizesse excessivamente maligno. Se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Vamos repetir esses dois versículos por último aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem.
porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir esse último versículo. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque quando o homem interior, porque segundo o homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Vou repetir o último versículo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos passar imediatamente para as referências, né? E um ou outro irmão, talvez, daqueles que vejam os vídeos todos os dias, né? Observe que eu estou fazendo essa leitura de Romanos 7 já faz alguns dias, alguns vídeos, né? É porque a carta é muito grande, né? A meditação é enorme, né? E o vídeo só cabe em torno de 30 minutos cada vídeo. Eu não posso fazer mais de 30 minutos, tá? Na verdade são 33 minutos. O que passar disso, o vídeo é cortado e é começado um novo vídeo, né? E às vezes o irmão perde o finalzinho do vídeo por esse motivo, né? Então daí eu só medito o suficiente para que o tempo, para consumir o tempo, né? O tempo, acabou o tempo, eu procuro encerrar a meditação e retomo no dia seguinte, sempre no ponto em que nós paramos, para que os irmãos não percam, né, a sequência da mensagem, né? E então, por esse motivo, como as referências são grandes, são muitas e são tudo relativamente ao mesmo capítulo, né? São referências de um mesmo capítulo, então eu preciso passar todas as referências para os irmãos, né, através do vídeo, todas as referências, sem pular nenhuma, sem faltar, né? E fazer, para isso eu leio de novo, eu repito a leitura da mensagem. Porque as referências é uma resposta, é um esclarecimento, é uma elucidação, né, para os irmãos sobre a palavra que está ali na mensagem que foi lida, né? Por isso, às vezes, dura aí 3, 4 vídeos, até mais, a leitura da mesma mensagem, mas com as referências sempre avançando para poder trazer as referências novas na totalidade daquilo que contém no próprio vídeo, tá certo, irmãos? Quase sempre eu começo fazendo um versículo ou dois do vídeo anterior, do dia anterior, para que os irmãos peguem a ligação de uma coisa com a outra, a sequência, tá certo, né? E nós vamos aqui agora meditar já aqui nas referências de Romanos capítulo 7, e as referências se dão a partir do versículo 4, né? Mas eu vou fazer a leitura do versículo 1, porque faz parte da sequência, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, que diz o seguinte, né? Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Esta mensagem, irmãos,
fala exatamente com todas as mulheres, de um modo geral, de maneira generalizada, as mulheres casadas. Toda mulher casada que fez o seu primeiro casamento com seu marido, né? Ela está ligada a ele pela lei todo o tempo que ele viver, independente se está vivendo junto ou não. Às vezes o casamento acaba, né? O divórcio, o desquite, a separação, né? E a mulher, então, daí arranja outro marido. E o marido também arranja outra mulher, né? Então, pela lei, Deus está nos elucidando a nossa mente aqui, que pela lei, a mulher separada do marido, uma mulher casada, que separou do seu marido, independente do motivo, né? Que separou, não vive mais com ele, né? Separada ou divorciada ou desquitada, seja lá como for, né? Pela lei, ela continua ligada a ele. Ela continua sendo mulher daquele marido com quem ela casou. Ah, mas eu desquitei. Ah, mas eu divorciei. Mas eu separei. Aí ele arrumou outra. Não interessa. Não interessa. Você é livre. O homem tem livre-arbítrio para fazer o que quer, para fazer o que pensa, né? Mas a lei mostra o certo e mostra o errado, né? Então a mulher que separou do seu marido, de acordo com a lei, ela não deve casar de novo. Ela não deve arrumar outro marido. Ela deve aguentar firme, permanecer sozinha até que Deus tenha uma solução para o problema, né? Qual é a solução para o problema, né? Somente após a morte do cônjuge, independente de ser ele o homem ou a mulher. Somente após a morte do cônjuge, então daí o homem está livre para casar de novo. Fora disso não está livre, ainda que a lei dos homens permita, né? Porque tem desquite, tem divórcio, tem separação, né? Porque o casamento foi feito para não acabar. O casamento foi feito para durar eternamente, enquanto ambos viverem. Não foi feito para separar, né? E a palavra fala, se não der para suportar a convivência conjugal, por qualquer motivo, e for preciso separar, que separe, mas que fique sozinhos, sem casar. Esta é a determinação da lei. Agora, cada um faz da sua vida aquilo que bem quer, né? Você é livre, tem livre-arbítrio, né? Mas você terá contas a acertar com Deus. Tá certo? Então é bom que fique claro, esta é a lei de Deus, né? Então, a palavra afirma aqui, né? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, né? Ou seja, o marido morreu, pode casar de novo sem problema. A mulher morreu, pode casar de novo sem problema, né? Então, dessa forma, e a palavra afirma lá em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 7, né? Que seja no Senhor o casamento, né? Morreu o marido, morreu a mulher, morreu um dos cônjuges, né? Aí está livre para casar, desde que seja no Senhor, né? Ou seja, tem que ser perante a justiça de Deus. Para receber a bênção do Senhor, essa união tem que ser abençoada por Deus na sua igreja, para que você possa receber a bênção do Senhor, para que o seu casamento, seu segundo casamento vá bem. Seja o segundo, seja o terceiro, ou seja o primeiro, não importa, né? Você vai no cartório, lavra a escritura da lei dos homens. E depois na sua igreja você precisa receber a bênção sacerdotal do matrimônio, né? Para que Deus possa te abençoar, seu lar ser um lar abençoado e tudo te vá bem. É necessário que faça isto, tá certo? Ah, mas eu casei só no civil, não casei na igreja, e aí, pastor, né? Tão logo você possa, eu te recomendo o mais rápido possível, né? Procure a sua igreja, procure uma igreja e peça a bênção sacerdotal do matrimônio, as instruções de acordo para que você possa receber do Senhor esta bênção sacerdotal do matrimônio, o pastor te dará.
Você vai conversar com seu pastor, ambos conversarão com seu pastor, e ele há de ter conhecimento, sabedoria e entendimento para instruir os irmãos em todas as necessidades que existem para poder fechar, para que Deus possa selar o seu casamento. Pela lei dos homens estão casados, mas é bom que seja feito, receba a bênção sacerdotal matrimonial na igreja através do seu pastor. Tá certo? Tá? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Né? Ah, mas eu gosto, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada e eu quero casar. Pode casar. Você quer casar, você casa. Você pode, não tem problema nenhum, você casa. Né? Mas você, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a palavra de Deus, você é esposa do seu primeiro marido. De acordo com a lei de Deus, você é marido da sua primeira mulher. A sua esposa é a primeira, e não a segunda, terceira, quarta e quinta que você está vivendo agora. Essas agora é só um ajuntamento. Deus não aprova o seu segundo casamento. Né? Então, de modo que somente na situação de viuvez, os solteiros e os viúvos podem casar de acordo com a lei de Deus. Os demais não podem casar. Né? Os demais estão infringindo a lei de Deus exatamente nesse mandamento, no mandamento do não adulterarás. Né? É um dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Né? E aqui está confirmando isso. De sorte que a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, livre está da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Então, de modo que, irmãos, o homem e a mulher, né, que nessa condição casar de novo, né, o que pode me acontecer se eu casar de novo? Né? Peça a Deus, né, para que te dê vida e saúde, para que você possa viver bastante, né, para que você tenha tempo de consertar essa situação no decorrer da sua vida, através da solução ou soluções vindas pelo próprio Deus. Né? Peça a Deus por isso, porque se você morrer nessa situação, você terá conta a acertar com Deus nesse versículo, é um dos 10. Não adulterarás. Você terá contas a acertar com Deus nesse. É entre você e Deus, ou entre vocês e Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, naquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A referência diz, mortos para a lei. Já não dependemos da lei e do sacrifício do Antigo Testamento para sermos salvos e aceitos diante de Deus. Confira em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Ver o estudo, a lei do Antigo Testamento, página 146. Fomos alienados da antiga aliança da lei e unidos a Cristo para a salvação. Devemos crer em Cristo. João 1,
1 João capítulo 5, versículo 13. Receber o seu Espírito e sua graça, ver o estudo Fé e Graça, página 1704. E assim receber o perdão, ser regenerados e capacitados para produzir o fruto, fruto para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22 e 23. Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Mateus capítulo 5, versículo 17, nota. Efésios capítulo 2, versículo 10. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 7. Não conheci o pecado senão pela lei. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A lei opera em nós a morte. A luta da carne com o espírito. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos 7,11. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Romanos 7,7. Não conheci o pecado senão pela lei. O versículo 7, 25, o versículo 7 e 25 descrevem a experiência pré-conversão de Paulo, ou de qualquer outra pessoa que procura agradar a Deus, sem depender da sua graça, misericórdia e poder. Versos 8 e 5. Ver o estudo, Fé e Graça. Página 1704. Nos versículos 7 e 12, Paulo descreve o período de inocência do indivíduo até chegar à idade da responsabilidade. Ele vive, versos 9, isto é, sem culpa, sem responsabilidade espiritual, até que deliberadamente peca contra a lei de Deus. Escrita externamente ou no seu coração. Confira Romanos 2, capítulo 14 e 15. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7, 9 e 11. Segundo, nos versículos 13 e 20, Paulo retrata um estudo de escravidão do pecado. Porque a lei, uma vez conhecida, traz inconscientemente o pecado para a consciência. E assim o indivíduo passa a ser realmente um transgressor. Ou seja, enquanto o indivíduo não tem conhecimento da lei, ele peca, mas não lhe é imputado como pecado. A partir do momento que ele tomou conhecimento, da lei, mesmo que ele peca inconscientemente,
né? O pecado lhe é vindo à consciência, né? E ele torna-se transgressor da lei, porque ele conhece a lei, ele sabe que não pode, ainda que ele pensa que pode, mas ele não deve. Por ele estar consciente de que ele não pode fazer, porque ele não deve fazer, que ele será punido se fizer, por esse motivo lhe será imputado como pecado, né? Eu muitas vezes em cima do altar instruí, falando com os irmãos, não existe punição para o homem, tanto faz homem ou mulher, que em qualquer circunstâncias, né, de uma investigação, falar eu não sei, eu não vi e eu não ouvi. A essas três circunstâncias, qualquer pessoa que quiser te enredar em uma situação que possa te trazer ali uma investigação policial, se você, ao ser abordado, perguntado por aquele agente sobre aquele assunto, você falar, eu não sei. Mas o senhor não estava lá perto? Eu estava, mas eu não estava prestando atenção. Porque se você falar que não estava, mas tiver uma filmagem de ver que você estava, você está mentindo. Fala, eu estava, mas eu não vi, não ouvi, né? E não estou sabendo. Eu não sei de nada. Não existe condenação contra você se você agir dessa forma. Mas quando você conhece, quando você sabe, quando você ouviu, né? Você tomou conhecimento, então você será responsabilizado, né? Você será conduzido e você terá que, diante de uma autoridade policial, judiciária, você terá que testemunhar sobre aquele caso e falar tudo que você sabe. Você não tem como esconder, porque você sabe, você viu, você tomou conhecimento, né? Assim como uma autoridade policial judiciária sabe que você participou de tudo aquilo, de todos aqueles atos, se ele sabe, muito mais sabe Deus. Muito mais. Que você leu, que você meditou, que você tomou conhecimento, que você entendeu. Mas mesmo assim você praticou. Então você é devedor, sim, de responder pelos seus atos, suas atitudes, suas palavras, suas obras diante de Deus. Não tem por onde esconder. Os olhos de Deus estão em todo o tempo e em todo momento, em todo lugar. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e imutável. Ou seja, sabe todas as coisas. Pode todas as coisas, né? Ele não muda. É o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Onisciente, onipotente, imutável, né? Então, de modo que você não tem por onde fugir. Você não tem como dizer que não sabia, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O pecado se torna seu senhor, embora ele se esforce para resistir-lhe. Terceiro, nos versículos 21 e 25, Paulo revela o desespero total da pessoa, à medida que o conhecimento e o poder do pecado o reduzem à miséria. É triste, irmãos. É muito triste isso aqui. Sabe por quê? Exatamente porque a consciência do homem que tem conhecimento do pecado, depois que ele praticou, a consciência o acusa e ele fica ao pó, né? Ele é descido ao pó. É exatamente com essa afirmação que faz aqui o apóstolo Paulo. Paulo revela o desespero total da pessoa, à medida que o conhecimento e o poder do pecado o reduzem à miséria. Romanos 7, capítulo 7, versículo 9 ao 11. Eu, em algum tempo, vivia. As declarações de Paulo, eu vivia, versos 9. E o pecado me matou, verso 11. Apoiam a crença geral que a criança é inocente até
deliberadamente pecar contra a lei de Deus no coração. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Ver a nota anterior. O ensino que diz que as criancinhas entram no mundo afetada pela culpa do pecado e dignas da condenação eterna não se acha nas Escrituras. Amém, irmão? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?